Olá, gente linda e abençoada, estamos aqui mais uma vez para aprender com a Palavra de Deus. Eu sou a missionária Deise Carvalho Antunes, muito obrigada pela tua visualização, deixa o like para nos ajudar, não custa nada, e também você que não se inscreveu ainda, inscreva-se, você é muito bem-vindo. Acione sempre o sininho para receber as notificações do próximo vídeo. Vamos dar continuidade ao nosso livro, ao conteúdo extra que nós estamos aprendendo? Bom, nós vimos aí ontem de que Moisés passou um tempo de 40 anos reinando no meio do povo de Cush. Depois ele entrega o trono a Menacro, que era o filho de Quinquiniano, do rei Quinquiniano, e ele vai para as terras de Midian. E ali ele ficou por um período, até que ele completasse 80 anos. Ele ficou 10 anos preso na casa de Jetro, bem dizer que ele ficou ali 10 anos. E nessa época, o faraó do Egito, o que era o faraó que era o considerado avô, entre aspas, de Moisés, ele foi acometido de uma lepra e também de uma doença no seu estômago. Então, ele ficou muito irado, um dado dia que ele estava muito irado com o povo de Israel, ele falou, vamos lá e vamos acabar com essa criançada, com esses jovens de uma certa idade para baixo. E ele queria matar com as suas próprias mãos. Então, ele foi, pegou sua carruagem, pegou ali o seu exército e foi. Contudo, ele caiu no meio, de um lugar que ele passava com a sua carruagem, ele caiu ferido e a carruagem caiu por cima dele. E ele foi levado, então, para o seu palácio. Ele tinha o costume, por ele estar leproso, de se banhar com o sangue dos bebês hebreus, e isso irou muito a Deus. Então conta este livro de que o seu filho Adicã, o seu terceiro filho, quando ele morreu, ele ficou ainda 3 anos vivo no leito, apodrecendo em vida. E quando ele morreu, o seu filho reinou em seu lugar. Adicã reinou por 4 anos, ele tinha 20 anos. Diz que ele era muito feio, de estatura baixa, não tinha boa aparência, mas era sábio. Então foi o filho que tomou o lugar. E ele era mais perverso do que o seu pai. Porque quando os tijolos eram mal feitos, o que ele fazia? Ele mandava colocar um bebê no lugar do tijolo. Olha que interessante. Então eles pegavam, aqui não tá bom, arranca esse tijolo que tá com defeito. Pegam uma criança, um bebê hebreu, coloca aí e joga a massa em cima. Então era isso que eles faziam. E Zípora, nesta época, pediu que Jetro libertasse a Moisés, porque ninguém tinha aparecido para contestar a história dele, ou para persegui-lo, ou para procurar por ele. Então ele foi libertado, e diz que um dado dia ele estava passeando num jardim próximo nas terras de Jetro. Ele encontrou um cajado que tinha uma descrição com o nome do Elohim, do Deus Todo-Poderoso. E ele disse, esse cajado é o mesmo que vem desde a fundação, que Adão andava com esse cajado. Adão passou para a descendência, que chegou até a descendência de Noé. Noé passou para a sua descendência, e assim eles chegou um dado momento em que esse cajado ele se perdeu, Ele passou até as mãos de Sem, até Abraão e Jacó. E ele foi dado a Jetro e foi colocado neste jardim, Nesses percursos de Jacó, ele foi entregue para Jetro e foi colocado nesse jardim. Então Moisés tomou esse cajado para si e andava com esse cajado. E ele, então, cuidando do rebanho, aí sim cuidando do rebanho do seu sogro, num dado momento, num dia que ele saiu para levar as ovelhas para a pastagem,
um cabritinho, um cordeirinho saiu do meio e subiu no monte, né? E ele foi atrás, e ali ele viu a sarça ardente e recebeu o chamado de Deus. Aí está, conforme está na nossa Bíblia. Jétro entendeu esse chamado e falou, vai em paz. Ele foi com a sua esposa, com seus filhos, né? E foi levado para a viagem, preparou sua viagem e parou numa estalagem. E ali, porque o seu sogro Jétro não tinha o temor de Deus ainda no seu coração, conhecia, mas não tinha o temor, ele não tinha deixado circuncidar a Gerson e ao outro filho. Então o anjo de Deus tentou matar a criança e Moisés, mas Zípora se apressou e circuncidou. Esse livro diz que foi ela quem circuncidou o menino. E saindo de lá, quando eles chegaram no deserto, encontraram com Arão. Arão se manifestou na vida, Deus se manifestou na vida de Arão e falou, vai encontrar o teu irmão. E eles se encontraram, mas Arão temeu muito pela vida das crianças e pela vida de Zípora e aconselhou, manda eles de volta. Então a volta de Zípora para casa foi para que ela fosse resguardada. Ainda diz, né, que Moisés volta para o Egito com Arão e no dia seguinte eles já foram a Faraó para pedir que a saída do povo, para que eles pudessem, né, adorar a Deus por 3 dias. Esse livro tem uma coisa bem interessante. Diz que os filhos de Efraim tentaram até no ano 180 sair do Egito, fugir do Egito. Se aparelharam, pegaram pedras preciosas que eles tinham, ouro que eles tinham de bens e tentaram fugir. Mas não prosperaram porque eles não levaram alimentos e que eles então encontraram o povo, os pastores, né, de um povo que tinha suas ovelhas. Como eles estavam com muita fome, né, o povo de Gate, como eles estavam com muita fome, eles tentaram comprar algum rebanho, mas não conseguiram. E ali virou uma guerra entre aqueles povos. E como eles estavam fracos, aquele povo pediu reforço dos filisteus, que os mataram. Só saíram dali 10 homens vivos que conseguiram fugir e retornar para o Egito, né? E eles ficou os seus ossos, né? Os seus corpos até virarem ossos num vale. Quem sabe, né? O vale de ossos secos, essa parábola saiu daí, não é verdade? Então, conta este livro toda essa curiosidade que a gente não sabia. Quando Moisés, enfim, vamos retomar, quando Moisés volta para o Egito, ele foi e pediu para o faraó. Como é que ele entrou lá? Porque o livro diz que tinha 2 leões ferozes na entrada do palácio, que ninguém conseguia entrar. Somente quando Janes e Jambres faziam a magia para acalmar os leões eram afastados para que as pessoas pudessem transitar, entrar e sair do palácio com o consentimento do faraó. Mas Moisés chegou no meio dos leões e diz que os leões brincavam com Moisés como se fossem apenas cachorrinhos. Então ele entrou e Faraó perguntou como é que esse homem conseguiu adentrar as dependências, né, do palácio. E os magos se apresentaram, né, Balaão, Janes e Jambres, e falaram a Faraó. E falou, olha, deixa ele entrar então e nós vamos fazer um teste aí, vamos ver quem é que tem o poder, né? E foi aí que teve o acontecido das varas que viraram serpentes. Mas o Faraó, mesmo vendo tudo isso, ele não permitiu que Moisés tirasse o povo de lá. E Moisés passou 2 anos sem entrar novamente na presença do Faraó. Então, passou esses 2 anos, o Moisés voltou novamente, pediu e foi negado. Faraó era irredutível. Então, Deus começou a mandar as pragas das rãs,
dos piolhos que eram enormes e mordiam não só a cabeça, mas todo o corpo do povo do Egito. Animais selvagens que destruíam as criações. As plantações eram destruídas com as pragas, né? Que caía, o granizo, com as pragas nas plantações, com os gafanhotos. Diz que Deus mandou uma qualidade, 4 qualidades de gafanhotos: o pulgão, o migrador, o cortador e o devorador. 4 qualidades que destruíam a todos, né? Furúnculos, moscas, até que chegou a morte dos primogênitos, né? E uma outra coisa interessante: na praga da escuridão, houve muito israelita, muito povo hebreu que murmurou, falou: imagina, a gente vai sair daqui com um pouco de coisa que nós temos, nós vamos morrer pelo meio do caminho. E Deus não aceitou e matou, neste dia que eles falaram essa palavra, a muitos hebreus. E no dia que estava tudo escuro, os hebreus os enterraram, para que Faraó e seu povo não o soubesse do que tinha havido. Bátia, a filha de Faraó, se apresentou a Moisés para pedir clemência e falou: depois que tudo que eu fiz por você, você permite, você pede a Deus que aconteça esse tipo de coisa? E Moisés a confortou e falou: olha, mesmo você sendo primogênita, por todo o bem que você fez, você foi poupada. E Faraó também, que era primogênito, não morreu. Por quê? Porque Deus queria que ele conhecesse e reconhecesse o poder de Deus. Então, com a morte dos primogênitos, Moisés recebe muita quantidade de ouro, de prata, de jarros, de ovelhas, de bois, de camelos, de tudo que havia. Eles receberam presentes e eles então saíram, né, em direção ao deserto com toda aquela riqueza. Saíram no ano 210 após a sua entrada, né, e foram para um local onde eles ficassem afastados dos egípcios e pudessem então dar sequência às suas viagens. Moisés busca os ossos de José, como eles haviam prometido, e cada tribo buscou os ossos do seu pai, do cabeça do clã, a Rúben, a Dan, a Naphtali, a cada um, a Benjamim, a cada um dos que haviam morrido, dos filhos de Jacó. Passou um determinado tempo e eles não voltavam, porque eles não foram, né, na verdade, para adorar por 3 dias, já fazia 5 dias. E aí Balaão falou: olha, mas cadê, né? Balaão já tinha voltado para o Egito, falou: cadê que o povo não volta? Vamos persegui-los. Então eles foram e começaram a perseguir. Os nobres do Egito foram perseguir e foram mortos pelo povo hebreu. E quando o Faraó descobriu isso, Faraó então toma uma quantidade, né, muito grande de homens. Aqui vem dizer, deixa eu procurar porque eu vou anotando para a gente não se perder. Faraó, diz esse livro que ele não morreu no mar, mas ele voltou para o Egito, né? E que ele tomou uma quantidade muito grande de homens, 1 milhão de homens, para perseguir os hebreus. Vamos dar uma paradinha aqui. Amanhã a gente faz o último vídeo para a gente encerrar. E assim Deus possa cada dia nos acrescentar de conhecimento da sua palavra. Embora seja um livro apócrifo, mas tem muita curiosidade, muita coisa que particularmente eu concordo e que até para nós pode dizer: ah, isso é a história da carochinha. Mas quem crê no poder de Deus, crê sim que muitas coisas que são relatadas podem ter ocorrido, porque o nosso Deus ainda faz milagre. Deus te abençoe grandemente. Traz mais um para o nosso canal, compartilhe os vídeos e que Deus te abençoe. E fica para ti um forte abraço da missionária Daisy.